Oi gente, tudo bem? Meu nome é Júlia Wong, eu sou do 2º ano e eu tô aqui a convite da professora Carlinha Bassan para a gente falar um pouquinho da filosofia do Renascimento, do enfraquecimento da Igreja Católica e principalmente da Reforma Protestante. Desde já eu quero agradecer à professora pela oportunidade de me ceder esse espaço para eu falar o pouquinho que eu sei para vocês e também quero agradecer a vocês que estão assistindo aí. Muito obrigada por me dar esse privilégio. É tão legal compartilhar com vocês esse conhecimento e de usar essa ferramenta digital que é o YouTube como um instrumento de educação. Então, desde já, meu muito obrigada. Então, gente, a gente vai começar a filosofia do Renascimento com uma introdução, que é justamente esse pressuposto que é o enfraquecimento da Igreja Católica que ele vai aí implicar nas reformas protestantes. Primeiramente, a gente tem que pensar isso a partir de 3 acontecimentos. Há mais, alguns quesitos a mais, mas são 3 os principais, que são eles: a crítica dos humanistas à escolástica. Os humanistas, eles são parte de uma corrente filosófica chamada humanismo, que ela vai marcar a literatura, a arte, a cultura, e eles acreditavam na promoção da ciência e dos valores antigos através do estudo dos textos clássicos, dos textos da antiguidade. Então eles começam esse resgate dos valores de Grécia, de Roma, para que eles possam voltar com esses valores clássicos tidos como perfeitos. É preciso frisar que os humanistas, eles não são ateus, eles não são antirreligiosos, eles não são a favor da dissolução da igreja. Na realidade, eles acreditam numa liberdade. Então eles acreditam que o ser humano é criatura e é criador ao mesmo tempo. O que é isso? Eles acreditam que Deus deu a liberdade ao homem dele se moldar em uma obra bestial ou uma obra sublime. Isso é, então a gente tem essa liberdade de ter boas ações e ser seres bons, ou ter más ações, ser muito pecaminoso, se entregar ao pecado, se entregar aos prazeres que passam muito rápido e ser aí seres ruins que iriam ali para o inferno, tá? E aí eles acreditavam muito na interpretação dos textos clássicos. Eles queriam que os textos clássicos eles fossem lidos sem essa ideia cristã, tá? Então isso é uma crítica humanista bem importante. E também vai ter um segundo quesito que vai levar a esse declínio da Igreja Católica, que ele é muito importante, que é o estabelecimento de estados nacionais. Então os reis, eles vão ascender ao poder e trazer uma outra mentalidade, uma outra ideia, que seria, enquanto a Igreja domina, ela tem uma ideia de unidade cristã, porque a gente tem que resgatar um pouquinho do passado. A Igreja ascende quando o Império Romano declina. Então o Império Romano Ocidental, ele fica muito fraco, ele fica muito fragilizado aqui, e aí fica um vazio muito grande no setor político. E aí quem ocupa esse setor político? A Igreja passa a ocupar. Então ela ascende e ela traz essa ideia de unidade, de coletividade, de comunidade. E quando os estados nacionais eles se fortalecem, eles começam a ter mais uma ideia de individualidade, de nacionalismo. Eles querem de fato se identificar como de algum país, eles querem se identificar com um similar e se diferenciar de outro, eles querem ter esse tipo de característica mais patriota, mais nacionalista. E além disso, esse fortalecimento dos estados nacionais, ele também tem o interesse dos reis. Por quê? Porque eles querem ter o seu poder. E eles não conseguem dividir o poder com a igreja, eles não conseguem competir. Então eles querem diminuir a influência, pôr limites ao poder católico para exercer de fato sua autoridade. E aí tem uma questão bem interessante, que é a questão das investiduras, que ela vai cair nesse papo. As investiduras, é o seguinte, eles têm uma pergunta que é: quem deve escolher os cargos eclesiásticos? Então, quem deve escolher quem é papa, quem é bispo, quem é arcebispo? E aí, por um tempo, o imperador passa a escolher. E o que isso implica? Na corrupção, na infidelidade ao papa. Por quê? Se você quer ser escolhido, você tem que
fazer agrados ao rei, porque se é ele que escolhe quem vai ficar com cada cargo, você tem que ali ir na direção dele. Então isso gera corrupção, gera um interesse, coisas assim por trás. E também nós temos o surgimento de novas igrejas cristãs, que elas vão também, que a gente já vai falar daqui a pouco, que elas vão enfraquecer o poder da Igreja Católica por essas outras ideias. Bom, gente, agora que esse contexto está um pouquinho melhor explicado, vamos às reformas protestantes. Todas elas têm um pressuposto, então a gente tem algumas coisas que vão fazer com que a reforma protestante ocorra. E a gente tem, assim, disparado a visão do clero com desconfiança. Então as pessoas vão olhar para aqueles papas, para aquele setor da igreja e vão olhar com muita desconfiança. Por quê? Porque eles encontram ali sacerdotes corruptos, sacerdotes que não que pregam uma coisa e fazem outra. Então eles têm um desrespeito ao celibato também. O voto de celibato seria o voto de comprometimento com Deus. Então os sacerdotes de Deus, os padres, os bispos, os arcebispos, os papas, eles não poderiam se casar ou ter filhos. Esse é o voto de celibato. Veio da palavra francesa que é célibataire, que é solteiro em francês. E eles também eles vão ter um negócio que é a venda de relíquias religiosas, que ela é muito interessante. Por quê? Porque a igreja ela passa a vender relíquias religiosas, relíquias sagradas, como os espinhos da coroa de Cristo, as palhas da manjedoura em que Jesus nasceu, e elas são falsas. Então isso também vai incomodar as pessoas. E tem um outro quesito que ele é bem interessante, que seriam as novas interpretações bíblicas, aí que vão acontecer também por causa da invenção da imprensa, mas eu já falo isso daqui a pouco. E vai ter uma outra coisa, que é o despreparo dos sacerdotes para atender às necessidades espirituais dos fiéis. Então o que acontece? O fiel, ele tem todo aquele negócio de pensar o que Deus faria, o que Deus julga correto, como eu devo agir em tal situação. E os sacerdotes, eles não conseguiam atender essas dúvidas porque eles estavam despreparados, eles não conheciam de fato a Bíblia, eles não conheciam assim profundamente a religião, com propriedade mesmo. Então eles não conseguiam atingir essa meta. E aí, uma das coisas que vai assim, que praticamente todos os protestantes vão repudiar é o comércio de indulgências, tá? O que são essas indulgências? É um papelzinho que a igreja te dá em troca de dinheiro, claro, que ela concede, que diz ali que você está perdoado pelos seus pecados, então que você está mais perto dos céus. Inclusive, eles tinham a ideia de que ao tilintar o dinheiro na caixa, a sua alma voa para fora do purgatório. O purgatório é o lugar do julgamento, né? Julgamento divino. E o tilintar é justamente esse barulho das moedinhas caindo dentro da caixa. Quando você deu dinheiro, comprou a indulgência, a sua alma está ali indo para os céus. Então isso vai ter uma crítica muito grande a essa venda de indulgências. E as principais reações vão ser a de Martinho Lutero e a de João Calvino, que vão ali fundar as doutrinas luteranas e calvinistas, tá? E é mais ou menos esse o contexto da Reforma Protestante. São essas razões que vão fazer com que o homem medieval, com essa nova mentalidade, com essas novas ideias que ele teve contato por meio, por exemplo, das cruzadas, porque ele saiu de seu burgo, do seu espaço feudal e conheceu culturas novas, conheceu realidades novas, passou por situações novas, então ele vem com uma outra mentalidade. E aquilo vai renascendo junto com a economia, vão resgatando os valores antigos, então tudo isso forma um cenário muito propício para que eles de fato levantem a sua voz e façam a reforma protestante. Inclusive, para alguns estudiosos, ela é até vista como um ato de resistência, de reivindicação da liberdade, de você falar, olha, eu discordo disso, como é que a gente faz? Então é mais ou menos isso. Agora vamos falar um pouquinho mais, de forma mais especial e mais focada em Martinho Lutero, que ele vai ser realmente ali o primeiro que, com sucesso, ele consegue formar a sua própria vertente. Então vamos lá, Martinho Lutero, ele nasce em 1483 e falece em 1546, ele nasceu na Saxônia e ele vai estudar filosofia e direito. E ele não iria se tornar um religioso. Isso é uma curiosidade interessante sobre a vida dele, que
ele passa por uma tempestade super violenta, ele não sabe se ele vai sobreviver àquela tempestade, que tá caindo vários raios, trovejando muito forte, e ele faz uma promessa a Santa Ana de que, se ele sobrevivesse, ele se tornaria um monge agostiniano. A ordem dos agostinianos, que são baseados na doutrina de Santo Agostinho de Hipona, eles eram um dos mais rigorosos da época. Então, o pior é que ele sobrevive e ele vira um monge, de fato, agostiniano. Ele, na realidade, ele se machuca nessa tempestade, um raio cai muito perto dele, ele se machuca, mas sobrevive e vira um monge e faz todo esse pontapé protestante aí. Ele vai se opor fortemente à venda de indulgências, é uma coisa que vai incomodar ele e que ele vai ficar indignado com isso, porque especialmente porque na época a igreja estava concedendo indulgências aos fiéis que dessem dinheiro para a reforma da Basílica de São Pedro. Então ele fica bem bravo com isso. E em 1510 ele vai viajar a Roma, que é a sede ali da Igreja Católica, e ele vai ficar muito decepcionado com o que ele vê, porque ele vê sacerdotes corruptos, que não de fato fazem o que pregam, e ele vai, em 1517, publicar suas 95 teses na porta da igreja de Wittenberg, que era onde ele exercia o sacerdócio dele, e ele vai colar essas 95 teses, e ele vai criticar fortemente, ele vai ironizar algumas atitudes da Igreja Católica, como a venda de indulgências, como a autoridade papal, e ele vai brigar bastante por isso. E aí, ele, assim, quem fala o que quer, ouve o que não quer. Então, ele vai passar a sofrer perseguição da Igreja Católica e ele é excomungado. Então, ele é retirado a ideia de Eucaristia, de cristandade, ele não poderia mais exercer seu sacerdócio segundo a visão da Igreja Católica. Só que muita água vai rolar por debaixo dessa ponte, e em 1522 ele vai publicar a versão alemã do Novo Testamento. Então ele vai traduzir essa Bíblia, e isso é uma questão importante. Por quê? Porque ele vai tornar a Bíblia acessível para a maioria dos alemães. Por quê? Porque a Bíblia e a missa, elas eram escritas e regidas em latim, e a população não dominava, não compreendia exatamente o latim. Então a Bíblia, essa tradução, ela tem a possibilidade de democratizar realmente a palavra de Deus e fazer com que as pessoas tenham sua própria interpretação da Bíblia. Isso é um quesito importante. E aí, no que ele diverge da Igreja Católica? Vamos lá. Ele acredita na salvação pela fé. Então, ele diz, não há indulgência para quem não crê em Deus. O que é isso? Essa é uma parte importante. A vida do Martinho Lutero, ela vai interferir bastante no pensamento, na doutrina e na obra dele. Por quê? Martinho Lutero era uma pessoa muito rígida. Ele era muito perturbado pela ideia de pecado. Ele era muito medroso, vamos dizer assim. Ele temia a ira de Deus. Inclusive, ele chegou a afirmar que ele tinha ódio de Deus. Porque como é que eu posso crer num ser divino que me flagela tanto, que me perturba tanto, porque eu tenho medo de que ele me dê um castigo? Ele tinha essa ideia medieval, né, de medo do inferno, medo da morte. E aí tem uma coisa bem importante que seria uma virada na vida dele, que ele, uma época da vida dele, ele lê um pedaço da Bíblia e ele compreende o que ele não compreendia. Ele vai ter, assim, uma nova visão de Deus, assim, e da Bíblia. Porque ele vai ler um pedaço da Bíblia que é: o justo viverá pela fé. Por quê? O que ele entende por isso? Ele entende que não são as nossas boas obras, então as nossas ações bondosas, que nos levam para perto de Deus. É justamente o sacrifício que Cristo fez na cruz que vai nos proporcionar a justiça de Deus. Portanto, se você confia em Cristo, se você crê, se você tem fé, você seria salvo por aquilo. Então ele passa a amar Deus, né? Ele não tem mais esse temor tão grande. E ele acredita na livre interpretação das pessoas, então as pessoas poderiam ler a Bíblia e interpretar do jeito que entenderem, que acreditarem que aquilo significa. Ele também, sobre o livre-arbítrio, ele vai falar, se Deus é onisciente, se ele sabe de tudo, então você é predestinado. Ele vai ter essa ideia de predestinação divina bem forte. Ele vai dizer também que as escrituras, então a Bíblia,
a salvação, ele é o único caminho para a fé. E ele também não vai fazer adorações a imagens. Ele vai ser assim, ele vai ter um quê iconoclasta, que é o seguinte: na época do período bizantino, eles têm uma coisa chamada iconografia, que eles vão usar a arte para retratar as imagens religiosas. E vai ter um grupo chamado iconoclasta, que eles vão ser contra essa adoração de imagens, porque eles vão dizer que na Bíblia Deus falou que é proibido adorar as imagens. E aí o Martinho Lutero, ele vai proibir a adoração na doutrina dele. Ele também acreditava na ideia de sacerdócio universal, que seria os leigos, então pessoas que não são padres, não são arcebispos, e os sacerdotes, que são os padres, arcebispos, bispos, eles vão ter o direito, eles vão poder pregar, levar o evangelho, levar a palavra para todo mundo. Ele vai ter essa ideia de sacerdócio universal. Além dessas ideias, ele também vai dizer uma coisa muito importante, que é: quando nós pensamos em fé, você deve dar prioridade ao que a sua consciência diz, mesmo que isso esteja contradizendo o Papa. Isso é uma coisa bem interessante, porque vem da vida dele. Quando ele publicou suas 95 teses, ele foi excomungado justamente da igreja. Só que ele foi convocado pelo Império e pela Igreja num acontecimento, num evento chamado Dieta de Worms, que ele teria que se retratar diante de todo o Império, falar que tudo que ele escreveu estava equivocado, que era mentira, que ele não acreditava naquilo. Só que ele não vai se retratar, ele fala não, e ele vai dizer a seguinte frase: pois ir contra a consciência não é justo nem seguro. Deus me ajude, amém. Então ele vai falar: olha, eu acho que ir contra o que eu acredito está errado. Então eu não vou negar o que eu acredito. Então ele vai dizer que quando se trata de fé, você deve dar mais importância à sua consciência, ao que você acha. E quando ele é excomungado, ele vai queimar essa condenação dele em praça pública. Então isso vai ser uma coisa muito problemática, que aí vai gerar justamente esse evento, que ele teria que se retratar. Ele não se retrata, ele é condenado à morte pelo imperador e sai correndo. E aí o que acontece? Tem um rei, que é o Frederico o Sábio, que ele vai sequestrar, é uma cena bem doida, que ele vai sequestrar o Martinho Lutero e levar o Martinho pro castelo dele, que é onde ele vai produzir, onde ele vai traduzir a Bíblia, e é isso aí que acontece. O Martinho Lutero, ele vai influenciar bastante outras reformas protestantes, como o luteranismo. Então ele vai ser bem importante, ele vai dar um pontapé inicial aí para todo esse cenário. Então vamos lá, gente. Agora João Calvino, que é uma pessoa que ela vem um pouquinho mais para frente do Lutero, e ele vai ser bem importante também para as reformas protestantes. João Calvino nasce em 1509 e falece em 1564. Ele nasceu em Noyon, na França. E ele, em um momento da vida, ele se converte ao protestantismo porque ele não acredita mais que o cristianismo atende às suas necessidades, às suas questões, aos seus questionamentos. E aí ele é perseguido pela Igreja Católica, porque ele foi considerado herege pela Igreja, e ele vai se refugiar na França em mais ou menos 1536. Ele não era padre, ele tinha estudado teologia e direito, então ele era um jurista. E assim como Lutero, ele tinha uma ideia de que a salvação ela não poderia ser comercializada. Então ele era fortemente contra as indulgências. Ele era uma pessoa muito mais intelectual do que do povo, assim, que ia lá, falava do evangelho. Ele era muito mais uma pessoa intelectual que produzia, que escrevia suas interpretações da Bíblia. Então vai ter uma época que ele vai para uma outra cidade que ele acredita ser mais confortável, mais pacífica para ele produzir a sua obra, as suas interpretações, só que ele vai passar na cidade de Genebra. E lá estava havendo uma reforma protestante que estava com o cargo de líder vago, então não tinha uma liderança religiosa ali que conduzisse o protestantismo na cidade de Genebra. E aí ele vai ser pressionado, vão insistir muito para que ele seja essa liderança e ele no final aceita. E esse governo dele em Genebra, ele vai ser um misto de política, religião e uma moralidade muito severa, porque ele era uma pessoa sistemática, ele era mais rígido mesmo. Ele vai criticar muito a riqueza do clero, então ele falava que os cultos deveriam ser feitos em locais muito simples e sem a presença de imagens, então ele também era contra a adoração de imagens.
e ele vai proibir algumas atividades lúdicas, como os jogos, a dança. Ele vai criticar também o uso de roupas luxuosas e de joias, porque ele vai falar que nós devemos ser mais simples, tá? E ele também vai ter uma doutrina interessante, que ela é bem marcante, é um pilar para ele, que é a doutrina da predestinação. Então ele vai falar o seguinte: os indivíduos já nascem predestinados à salvação ou inferno. Então o que ele quer dizer com isso? Deus escolheu os seus eleitos, então ele escolheu quem vai para os céus, quem vai ser salvo, e quem não vai, quem vai ficar de escanteio. E aí, isso nos dá a ideia de que nós não temos livre-arbítrio, nós somos predestinados. Então não importa o que você faça, se você tem fé, se você teve boas obras, boas ações, não importa, você está predestinado ou não está. E por que essa doutrina é muito importante? Porque ela ali vai se alinhar com alguns ideais burgueses. Por quê? Eles vão... O Calvino ele vai dizer que há alguns indícios da salvação. Por exemplo, se você é próspero economicamente, se você financeiramente é estável, isso é um indício de que você será salvo. Então, isso vai mostrar uma supervalorização do trabalho. Então, ele vai legitimar o que a igreja chamava de usura. Porque, não sei se vocês lembram, acho que sim, já devem ter aprendido, que a igreja condenava o lucro. Então, ela não gostava dos burgueses, porque eles tinham a usura, que era o lucro. E Calvino vai justamente legitimar isso. Ele vai falar que o lucro, o que você ganha, ele é um indício de que Deus está agindo sobre você e que você vai ser salvo. Então, eles vão legitimar isso, eles vão valorizar muito o trabalho e o tempo de trabalho. Ele também, o calvinismo, ele vai dar a origem à corrente puritana e à corrente presbiteriana e algumas outras. É mais ou menos isso que é o calvinismo. Então vamos falar agora sobre o anglicanismo, que é uma história bem interessante, bem bacana. É um pouquinho triste, talvez, mas vamos lá. O anglicanismo, a igreja anglicana, ela foi fundada por Henrique VIII, e ele vai ter algumas razões ali para fundar a sua própria igreja. Ele não vai ter questões doutrinárias, então ele não vai falar, eu acredito que isso está errado, eu acredito que aquilo está errado. Gente, desculpa, a moto acontece, né? Enfim, a gente corta esse pedaço, não tem problema. E ele vai acreditar, ele não vai ter esses problemas doutrinários mesmo, ele não vai ter essas perturbações espirituais. O que ele vai querer? Ele vai querer monopolizar o cenário político. Então ele não quer dividir o seu poder com a igreja. Então ele faz com que a influência dela seja menor. E aí vai ter outra questão. Ele vai querer se divorciar da sua esposa, Catarina de Aragão, e a Igreja Católica vai negar esse pedido. Por que ele quer se divorciar dela, né? Porque ela não havia dado um herdeiro homem para o trono. Então ele queria um filho que pudesse assumir após a sua morte. E a Catarina de Aragão ainda não tinha dado esse herdeiro, esse filho homem. E ele também estava em um estado de inimizade com o reino espanhol, que era justamente de onde a sua esposa, Catarina de Aragão, vinha. Além disso, tem uma história que é fonte de histórias de amor, clichês, teoria da conspiração, mas uma história muito curiosa também, que é o fato dele ter uma amante chamada Ana Bolena, que é com quem ele vai se casar posteriormente. Ele queria muito se casar com ela, amava ela, né? Mas ele é aquele famoso rei das 500 esposas, em que a maioria foi decapitada ali, que ele era meio lelé. Mas vamos lá. Ele vai, então, fazer esse pedido de divórcio, que vai ser negado pela Igreja Católica. Em 1534, o parlamento vai reconhecer o rei Henrique VIII como chefe supremo da Igreja da Inglaterra, que é justamente a Igreja Anglicana. E aí que vem o negócio. Nessa época, nesse período, ele não vai perturbar assim a doutrina da igreja, ele não vai ter um rompimento radical, porque o que vai mudar agora nós temos divórcio. Só que só vai haver mudanças doutrinárias de fato na época de Elizabeth I, que ela vai mesclar ali o catolicismo com o calvinismo. Agora vamos fazer um balanço geral ali da Reforma Protestante. Nós temos as duas principais vertentes, as duas principais doutrinas reformistas, que vão ser a de Lutero e a de Calvino. Vão existir outras doutrinas protestantes, como o anabatismo, o zwinglianismo, só que as duas que são realmente muito grandes, muito impactantes, vão ser a luterana e a calvinista. Elas vão ser muito bem aceitas pela burguesia,
Porque a gente tem que pensar ali, num contexto novo, que não é mais medieval, nós precisamos de ferramentas que se adaptem a essa nova mentalidade. Então esse giro antropocêntrico, né, que é justamente o homem como centro do mundo, ele vai também trazer algumas questões para o homem, que ele vai querer a questão da burguesia, que é a questão do lucro, que a igreja calvina ela vai se alinhar, ela vai conseguir suprir esse questionamento e algumas outras questões culturais da época. Bom, em 50 anos de reforma, nós temos 40% dos europeus ocidentais convertidos ao protestantismo. Então é uma mudança bem grande. E essas doutrinas elas vão levantar e responder duas questões principais entre muitas, tá? Que é como se alcança a salvação, se é pela fé, se é uma predestinação divina, se é por boas obras, boas ações que o ser humano tem. E elas vão ter uma outra questão também, que é qual é a autoridade última. Então, a gente, em última instância, deve confiar, dar mais importância ao Papa ou à Bíblia, às Escrituras. Então, essas perguntas elas são respondidas de forma diferente de acordo com cada doutrina. Bom, gente, como nós temos aquele ditado de vovó que é quem com ferro fere, com ferro será ferido, nós também temos a contra-reforma. Então, quem dá também leva, né? Então, se a reforma protestante tocou na ferida da igreja, ela vai responder à altura porque ela quer permanecer poderosa. E ela vai permanecer poderosa ainda por um bom tempo. Ela não vai aceitar passivamente isso. Bom, dentro desse embate entre protestantismo e entre catolicismo, a gente tem um acontecimento bem emblemático, que é a noite de São Bartolomeu, que é uma noite em que 20 mil huguenotes, que são protestantes, são uma corrente do protestantismo, eles vão ser massacrados em Paris a mando do rei Carlos IX, que ele está influenciado diretamente pela sua mãe, que é a Catarina de Médici, que é a rainha consorte da França. Isso é bem interessante, vocês já devem ter ouvido falar da Catarina de Médici, que ela é justamente aquela mulher, aquela rainha má da série Reign, que ela ficou bem famosa. Ela é justamente a primeira sogra da Mary Stuart, que é a rainha da Escócia ali, que vai ter uma super briga com a Elizabeth I para saber quem seria o herdeiro do trono inglês, quem seria o próximo, quem teria direito ao trono, e que a Mary Stuart no final vai ser decapitada a mando da Elizabeth. Mas essa é a Catarina de Médici, só para contextualizar. E a Contra-Reforma, ela vai ter um conjunto de ações que vão ser decididas em um evento chamado Concílio de Trento, que é uma reunião de várias autoridades da igreja, várias autoridades eclesiásticas, que eles vão decidir entre 1545 a 1563 algumas ações que podem ser feitas para voltar esse pessoal convertido, para que eles voltem para a Igreja Católica, que os padres agora eles vão ter um período de preparação, que é chamado de seminário, porque antes tem esse negócio de realmente eles não conseguirem atender aos questionamentos dos fiéis, e aí eles agora vão ser preparados, eles vão ter que estudar realmente de fato, entender todo aquele contexto bíblico. E também eles vão preservar a adoração a imagens, então eles vão continuar tendo essas imagens na igreja, inclusive isso é um marketing muito importante que eu já vou explicar. E eles também vão continuar a reafirmar os 7 sacramentos, porque as outras doutrinas elas vão dizer que só existem 2, que é a Eucaristia e o batismo. Existem 7 sacramentos dentro da Igreja Católica, que são batismo, crisma, confissão, Eucaristia, matrimônio, sacerdócio, que é a ordem, e a extrema-unção. E as outras doutrinas só reconhecem 2, que é a Eucaristia e o batismo. O batismo é justamente ser lavado do pecado original, e a Eucaristia é receber o corpo de Cristo, fazer parte da ceia, receber a hóstia. E eles só vão acreditar nesses 2, só que a igreja, na Contra-Reforma, reafirma isso. Existe mais do que isso, existe a confissão, em que você conta os seus pecados para o padre, existe o matrimônio, que é justamente o casamento, existe o sacerdócio, que é se tornar padre, que é fazer parte da ordem, e existe a extrema-unção também, que é
que é a bênção final que você dá para uma pessoa que está quase falecendo, tá? E existe também a crisma, né, que é justamente uma espécie de aprofundamento nas bases, nos pilares da igreja. E aí outra atitude que eles vão tomar é criar o Index Librorum Prohibitorum, que é uma lista de livros proibidos pela Igreja Católica, e nessa lista vai constar, por exemplo, livros de teoria heliocêntrica, então que vão colocar o Sol como centro do universo, centro do sistema solar. Eles também vão investir uma coisa interessante, que é a catequização de povos do Novo Mundo, porque eles vão aproveitar ali que eles são um papel em branco, que eles não conhecem o protestantismo e vão investir nisso. Eles vão criar escolas religiosas também. Eles vão criar novas ordens religiosas e a principal delas é a Companhia de Jesus, que ela vai ser fundada por Inácio de Loyola, que é um religioso fervoroso e posteriormente vai ser apoiada pela igreja. E a Companhia de Jesus é justamente a dos jesuítas, que ela vai espalhar seus missionários, seus sacerdotes pelo mundo para que eles catequizem pessoas, para que eles levem as escrituras, levem a palavra de Deus para todos os povos. Eles também vão reinstalar a Inquisição, então vai ter várias pessoas condenadas à fogueira, ao esquartejamento, entre muitas outras penas. E eles vão continuar nas indulgências, só que agora você não mais paga pelas indulgências, mas sim uma autoridade te concede uma indulgência. E a última coisa o período, uma coisa do barroco. Eles vão usar a arte como marketing, como propaganda. Então eles vão querer justamente essa beleza artística dentro da igreja deles, eles vão querer enfeitar muito para que as pessoas tenham curiosidade de ver e entrem na igreja e ali sejam pegas pela palavra de Deus, vai ser mais ou menos isso. Eles também vão reafirmar que a predestinação divina não tem, sabe? Você tem o seu livre-arbítrio e você deve ser salvo pela fé e tal, só que você tem um livre-arbítrio, sim. E eles também vão reafirmar o voto de celibato. Então, qualquer sacerdote dentro da igreja deve permanecer solteiro, não vai se casar nem ter filhos. Bom, gente, é isso, é bastante coisa, mas tentei fazer um resumo, detalhar algumas coisas para deixar a matéria mais interessante. E muito obrigada por assistirem até aqui. Continuem acompanhando o canal da professora Carlinha, que tem conteúdos incríveis de história, sociologia e filosofia para quem quer uma base boa de ensino médio, quer aprender mais coisas, estudar por conta própria. Esse é um canal ótimo. Segue ela lá no Instagram também, curte o vídeo, se inscreve e acompanhe os próximos lançamentos. Tchau, gente. Obrigada!